Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre esse livrinho que eu lancei há 20 anos atrás, Psicanálise, Religião e Teoria da Sedução Generalizada. Pessoal, além de identificar a minha idade, mais ou menos, né? Esse livrinho aqui, Psicanálise, Religião e Teoria da Sedução Generalizada, que já se encontra esgotado há muito tempo. Vou deixar o link do PDF aqui para vocês. Foi editado por um colega que eu admiro muitíssimo, Makele K. O Makele, que é cantor, compositor, né, um dos melhores do país. Aliás, aconselho que vocês ouçam a obra dele, né, ele é espetacular. E na época ele editava alguns livros, a Selo Editorial, que eu acho que não existe mais. Enfim, editou aqui em BH, né, em 2004, esse livrinho aqui sobre psicanálise, religião e teoria da sedução generalizada. É um dos temas que eu mais gosto de estudar, assim, minha biblioteca, né, sobre o tema é enorme. Vou mostrar alguns dos livros sobre os quais eu me debruço aqui e vou explicar um pouquinho das teses aqui que eu tento desenvolver nesse livrinho pequenininho e, né, meu interesse pela religião, né, a partir dessa perspectiva psicanalítica. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, que é muito rico, muito importante, tanto clinicamente, claro, quanto do ponto de vista dessa obra social do Freud, né, a obra sociológica dele. Ele volta a esse tema da religião em vários textos, desde o início da obra, né, até um dos últimos textos dele, o texto sobre Moisés, que trata sobre religião. Vamos conversar um pouco sobre isso. Qual que é a tese presente aqui nesse livrinho? A ideia é analisar a religião sempre a partir da teoria da sedução generalizada de Jean Laplanche e, ao fazer isso, eu quero, em primeiro lugar, destacar que, do ponto de vista clínico, interessa para a gente a relação do sujeito com a religião como se fosse uma relação amorosa. Então, Deus, num certo sentido, é um objeto de amor como outro qualquer. É uma representação psíquica, envolta em afetos, que pode, na vida de cada sujeito em particular, estar ligado às suas fantasias persecutórias, às suas fantasias amorosas, seus complexos parentais, como Freud mostrou isso ao longo da obra dele inteira. Então, a primeira tese é essa: Deus, ou todas as representações religiosas que, né, estão em torno aí da vida religiosa, como os espíritos, as almas, os deuses, né, nas religiões politeístas, por exemplo, enfim, tudo que envolve o mundo espiritual são representações mentais, são representações psíquicas que, obviamente, estão articuladas à vida emocional do sujeito. Então, a primeira tese é essa. A perspectiva aqui, é claro, é materialista, né? Uma perspectiva bem freudiana. A gente não acredita, do ponto de vista teológico, né, que a gente possa agregar ou aportar para dentro da psicanálise qualquer coisa em torno da espiritualidade ou da religiosidade, termos um pouco mais suavizados, né, ao longo do tempo, para a gente falar da religião. Ainda estou partindo do pressuposto dos textos de Freud sobre a cosmovisão psicanalítica de que a gente parte da ciência. A princípio, não tem por que a gente acolher a religião de outra perspectiva, senão essa, a perspectiva libidinal. Então, a gente não tem competência, enquanto psicanalista, de dizer se Deus existe ou não existe. Isso não interessa para a psicanálise, para dizer a verdade. O que interessa é, na clínica, como que Deus aparece para cada sujeito em particular. Às vezes vai aparecer como objeto persecutório, às vezes como objeto amoroso, às vezes como os dois. Enfim, cada sujeito vai ter uma história particular com esses objetos representacionais que dizem respeito ao suposto mundo espiritual. Então é isso que é a tese inicial para a gente. O Laplanche tem um texto super importante chamado Sedução, Perseguição, Revelação, que acabou de sair, traduzido em português, está nesse livro dele, Entre a Sedução e a Inspiração, O Homem, editado aqui pela Dublinense, no Brasil. É o primeiro texto, né, que abre esse volume de artigos do Laplanche. E nesse texto, Sedução, Perseguição, Revelação, o Laplanche vai dizer que Deus, por exemplo, quando ele aparece no caso de Schreber, por exemplo, nas psicoses de maneira geral, no caso de Schreber em particular, ele aparece como objeto persecutório.
E o Laplanche vai usar essa persecutoriedade nesses casos em particular, né, da paranoia, Deus ali como um objeto persecutório, para nos dizer que há um grão de razão, por assim dizer, que o religioso está trazendo para a gente. É como se ele estivesse dizendo que algo vindo de fora, né, o constitui, ou penetra, ou o ameaça. Isso diz respeito à teoria da sedução generalizada, né, que aponta de fato como esse tipo de elemento presente na situação originária. De fato, a criança é seduzida a partir desses elementos que vêm de fora, do outro, né, a mãe, o cuidador, né, o pai, e esses elementos que vêm de fora constituem a criança, e constituem a sua subjetividade, constitui, claro, também aquilo que vai ser o inconsciente dessa criança. A religião, de alguma maneira, repete essa situação originária. Essa tese também já está presente no Freud, desde práticas religiosas e atos obsessivos, né, um texto de 1910, né, isso vai passar para o texto dele também ali mais ou menos no final da década de 20, O Futuro de uma Ilusão, texto de 27, que é o texto clássico do Freud. Vou comentar um pouquinho sobre esse texto aqui agora. E mais tarde, né, o texto que fecha praticamente o trabalho de Freud, né, que é Moisés e o monoteísmo. Então essa tese está mais ou menos presente. Coisas que são reais, por assim dizer, situações reais, a relação entre pais e filhos, que permanecem, por assim dizer, simbolizadas na prática religiosa. Então essa é a tese do Laplanche, que vai estar também presente nesse meu livrinho sobre religião e teoria da sedução generalizada. Eu resumo esse texto do Laplanche sobre a sedução, perseguição e revelação no primeiro capítulo desse livrinho. Então, no primeiro capítulo desse livro, A Primazia da Alteridade, eu resumo essa tese do Laplanche para dizer que, de fato, a sedução, a perseguição e a revelação, que são termos que vão se articular para o Laplanche para mostrar que isso que aparece como revelação na religião, Deus que aparece para a gente, Deus que mostra alguma coisa, ou esse Deus persecutório, na verdade reproduzem as cenas de sedução originário. Então essa é a tese básica do Laplanche que eu resumo no primeiro capítulo. Logo em seguida, a função do analista e a religião, eu apresento mais uma das teses do livro, que é: a religião, de maneira geral, tende a estar do lado do recalcamento. Essa é uma das teses clássicas do Freud sobre a religião. Ela tende a recalcar a sexualidade infantil, a alteridade enquanto múltiplo, abertura, enfim, enquanto esse infinito do sexual, a religião tende a recalcar, reprimir, né? O Freud vai comparar muitas vezes a neurose obsessiva particular à religião. A religião é como se fosse uma neurose obsessiva coletiva e a neurose obsessiva é como se fosse uma religião particular. Essa tese é muito clara no Freud nesse sentido de que a religião recalca aquilo que é plural, sexual, aberto ao múltiplo, aberto àquilo que é muito singular. Então, nesse capítulo, a função do analista e a religião, eu tento mostrar que a análise, ela sempre vai apontar para essa abertura ao múltiplo. Cada sujeito vai ter uma relação particular, inclusive com Deus, inclusive com, né, seus deuses, os anjos, ou não ter uma relação com Deus, isso é absolutamente possível, né? Deus não desempenhar nenhum papel, qualquer papel na vida de alguém, porque cada um vai encontrar um modo de se articular consigo mesmo, com o sentido do mundo, com o sentido do universo. Deus não é uma hipótese necessária na vida de alguém, né? A gente tem que considerar que o ateísmo ou o agnosticismo é uma condição absolutamente possível na vida das pessoas. E mesmo quando Deus entra na vida de alguém, ele vai entrar também de maneira muito particular, né? Seja como perseguidor, como revelador de alguma coisa, como um pai amoroso ou como uma mãe persecutória. Deus vai ter essas diversas aparições, revelações, por assim dizer, na vida de alguém. De maneira geral, né, a religião ela se opõe à psicanálise. O Freud o tempo todo vai apontar para essa distinção opositiva entre a psicanálise e a religião. No texto sobre a Weltanschauung, aquela cosmovisão da psicanálise,
que é a ciência, o Freud diz muito claramente, a religião é aquilo que a psicanálise se contrapõe. Nesse sentido específico, a psicanálise ela quer desligar os sentidos, ela quer operar com o desligamento do sentido para novos sentidos múltiplos e infinitos serem construídos ao longo do tempo. Abertura histórica para novos devires. A psicanálise se enquadra muito nessa tradição moderna, né, de que não tem um sentido prévio, dado, revelado à nossa vida. O nosso sentido a gente tem que construir eternamente. O sentido da nossa vida, o sentido da coletividade, o sentido do mundo. Isso a gente vai ter que construir para sempre. Abertura. Esse é o projeto da modernidade no qual a psicanálise se inscreve. A religião não. A religião ela está engessando os sentidos do mundo de maneira geral. São sentidos rígidos, revelados, né, pelo outro, né, um Deus que revela uma verdade incontestável, né, cada religião com a sua verdade incontestável, com seu Deus único, exclusivo. No monoteísmo isso é levado à enésima potência. É uma visão absolutamente contrária à perspectiva psicanalítica. Então, nesse capítulo, né, a função do analista e a religião, eu tento descrever um pouco essa dicotomia radical que existe entre a psicanálise e a religião de maneira geral. Nos 3 capítulos que se seguem, considerações sobre uma amizade, ou trechos de uma guerra particular, Freud, Pfister e a reflexão moral, e Só o Amor Cura, eu comento bastante sobre um diálogo entre Freud e Pfister. Pfister era um pastor, amigo da família de Freud, inclusive, né, um pastor protestante, com quem Freud travou um diálogo muito bonito ao longo de muito tempo. Logo depois de Futuro de uma Ilusão, Pfister chegou a escrever um livro importantíssimo que é A Ilusão de um Futuro, onde ele tentava argumentar com Freud que Freud estava sendo muito radical ao criticar a religião como uma ilusão, ao criticar a religião como um tipo de retorno ao infantil ou uma permanência do infantil na vida das pessoas. Só para lembrar a tese de Freud, a tese clássica, Deus nada mais é do que a projeção dos nossos desejos infantis de mantermos um pai onipotente ao qual a gente pode se submeter, a quem a gente pode pedir alguma coisa, de quem a gente pode esperar amor, fidelidade, carinho e cuidado. Então é uma manutenção da onipotência infantil, de desejos onipotentes infantis e, portanto, é uma ilusão. Essa é a tese de Freud. Freud ali no Futuro de uma Ilusão é muito radical, ele vai dizer que o Deus dele, argumento bem estranho aliás para o Freud, né? O Deus dele é Logos, é a razão, né? O Deus da psicanálise é a razão, é a ciência, não tem Deus. A gente está na mesma cosmovisão, na mesma Weltanschauung que a ciência. A gente não está interessado em verdades reveladas. Estamos interessados em hipóteses, apenas em hipóteses. O campo da verdade interessa muito pouco para a psicanálise porque a gente trabalha com a ideia de hipótese, né? A construção do conhecimento na psicanálise, a epistemologia psicanalítica é uma epistemologia científica, portanto, a verdade não interessa, interessa a construção de hipóteses pragmaticamente viáveis, pragmaticamente interessantes, que funcionam para a resolução de alguns problemas, no nosso caso, problemas clínicos. Então, hipóteses. Essa ideia é muito radical para o Pfister e para a maioria dos críticos da psicanálise que vão ler essas teses de Freud como radicais demais. Qual é, de maneira geral, a crítica que se endereça a Freud com relação a essa tese cientificista, a gente pode chamar? A tese, de maneira geral, pode ser resumida no texto do Pfister, que está inclusive publicado aqui em português nesse livro, O Futuro e a Ilusão, editado pela Vozes. O texto do Pfister está dentro desse livro aqui. E a tese é basicamente a seguinte: existem elementos que a gente pode chamar de espiritualidade ou de uma relação divina, né, entre o homem e o divino, e a divindade e a espiritualidade, que não pode ser reduzida à cientificidade. É algo que de fato escaparia aos argumentos cientificistas da modernidade. Então, essa forma de conhecimento do mundo, a revelação, deve ser mantida, porque ela não é uma forma que pode ser reduzida à ciência. A ciência não consegue estudar esse tipo de evento, porque é outra epistemologia, a epistemologia da revelação.
E a espiritualidade é uma parte da vida humana, é uma parte que a gente tem acesso pela revelação, pelo contato com o divino, o contato que muitas vezes vai se dar pela natureza, por um certo tipo de conduta religiosa, de fato, né, ligada a uma religião institucionalizada, a partir da qual essa vivência religiosa mostra para o sujeito verdades que não podem ser reduzidas a verdades psicológicas, emocionais, históricas e sociais. São verdades reveladas. De maneira geral, gente, esse argumento vai ser um argumento muito utilizado por religiosos que tentam fazer abraçar a psicanálise e religião. Não, o Freud está criticando a religião, mas não está criticando a religiosidade. Então, quero pedir cuidado aqui, né? O Freud, ele é muito radical nas teses dele, bastante radical. Ele está criticando a religião e tudo que vem a reboque disso, religiosidade, espiritualidade, né? Tudo isso que tenta, por assim dizer, gourmetizar a religião. Não tem escapatória, infelizmente. Então, tudo isso que pode ser uma relação mais suave com a religião, com a espiritualidade, com a divindade, o Freud vai tratar como ilusão, como regressão ao infantil. Isso é o pensamento freudiano. O argumento do Pfister pode ser resumido numa carta que ele escreve ao Freud, aqui na página 30, só para vocês verem como que ele tenta articular, unir a psicanálise à religião, como se não houvesse muito conflito entre as duas. Claro que ele vai reconhecer os conflitos, mas ele tenta dissipar esses conflitos, e vocês vão ver, parece muito com a postura da Françoise Doutor, que eu vou mostrar já já a tese dela, porque eu falo dela aqui também nos capítulos. Vejam o que o Pfister fala. Pois me parece que não somente as crianças, mas também os adultos desejam valores de vida positivos, de tipo espiritual, uma concepção de mundo e uma ética. E como muito bem expôs Hartmann recentemente, a psicanálise não pode lhes dar isso. Desde o momento da liquidação dos conflitos morais patógenos, numerosas pessoas sentem a necessidade de reflexões éticas que elas não querem regular simplesmente pela via da transferência. Tese do Pfister, resumindo, depois de uma análise, as pessoas ainda querem padrões de ética, padrões morais complexos das suas vidas, de tipo espiritual, que não conseguem ser suplantados, destruídos pela psicanálise ou pela ciência de maneira geral. Então, porque eles precisam disso, então vamos dar isso para eles. Né? Por que lutar contra isso se é o que as pessoas, de maneira geral, se sentem mais à vontade, se sentem mais desejosas? Essa tese, de alguma maneira, lembra muito a tese da Françoise Doutor, que está nesse livro aqui, que também recomendo, Les Évangiles et la foi au risque de la psychanalyse, ou La vie du désir. Traduzindo aqui, os evangelhos e a fé expostos à psicanálise ou a vida do desejo. Essa tese é muito bonita, assim, é um livro muito gostoso de ler, porque a Doutor vai pegar várias passagens do Evangelho, Novo Testamento, claro, e vai interpretar essas passagens de uma maneira muito psicanalítica, mas vocês vão ver tentando agregar as coisas. Por exemplo, uma das interpretações dela aqui é sobre a dracma perdida. Vocês lembram dessa parábola importantíssima, né? Que Jesus vai falar que essa dracma perdida, assim como a ovelha perdida, é a que importa ir atrás e chegar e, né, trazer de volta. Interpretação da Doutor. É como se Jesus, aliás, essa ideia de um Jesus terapeuta, um Jesus psicanalista, um Jesus psicólogo, é uma ideia que vai circular em torno dessa psicanálise que tenta juntar psicanálise e religião, o que para mim é bastante problemático. A Doutor vai dizer, é como se Jesus estivesse trazendo uma pulsão parcial desgarrada para o rebanho da pulsão organizada. É um pouco o que a análise faz. Será? Será que a psicanálise, né, no seu estatuto mais moderno ou no seu estatuto mais singularizante, vai trazer a pulsão parcial desgarrada? Ou vai fazer um elogio do desgarramento? Será que a psicanálise ela caminha no sentido da ortopedia, de juntar as ovelhinhas, ou de dizer, nossa, uma ovelha perdida é uma ovelha singular que deve ser respeitada em seu caminho?
Então, essa perspectiva cristã de trazer de volta para o rebanho, de encontrar a dracma perdida, me parece o avesso do que uma psicanálise tende a produzir, no sentido da singularização, do reconhecimento de uma pluralidade de desejos. No fundo, o evangelho cristão ainda segue as normas, né, da moralidade judaica, da moralidade religiosa, monoteísta, portanto universal. Difícil juntar Jesus e psicanálise nesse sentido de que Jesus toparia tranquilamente uma pluralidade da vida sexual, amorosa, etc., né? Ele vai lá, claro, dizer para a puta não ser apedrejada. Ótimo, a gente está junto nisso. Mas ele diz, vai e não peque mais. Nisso, talvez a gente já não esteja mais tão junto assim, porque a gente vai, talvez, abolir a ideia de pecado, a ideia de que um tipo de vida pensada, refletida, um tipo de vida que é desejada, que passa por um processo de elaboração, possa ser tomada como vida pecaminosa, só porque não está de acordo com as normas gerais de um rebanho qualquer. Isso tem a ver com a sexualidade das mulheres, por exemplo, ou com a homossexualidade, ou, enfim, com várias normas, né, que a gente poderia criticar, que estão ainda no Novo Testamento, né? E do Velho Testamento, isso parece, estamos praticamente todos de acordo que aquelas normas dali não são válidas, né, para a vida burguesa contemporânea. Então, tanto Pfister quanto Françoise Doutor, eles tentam, de alguma maneira, fazer conversar, né, a religião de uma maneira desaparecer esses conflitos que são conflitos muito duros que vão surgir entre a psicanálise e a religião. Então, de maneira geral, é o que a gente tem tentado nesses últimos diálogos, né, que a gente tem visto. Vou mostrar mais alguns elementos para a gente pensar aí nesses diálogos entre a psicanálise e a religião. Sobre o diálogo com Pfister, né, e esses elementos mais recentes, né, do diálogo com a religião, esse cara aqui, Carlos Domínguez Morano, ele tem vários livros, deve ter muita coisa em português já, tem esse Psicoanálisis e Religión, Diálogo Interminável, esse aqui em particular, Freud e Pfister, que ele analisa bastante, com bastante calma, toda a complexidade do diálogo entre os dois. Então, assim, vale muito a pena essa conversa, porque ela vai voltar na modernidade, agora na contemporaneidade, numa tentativa, vocês estão vendo isso, né? Psicanálise cristã, psicanálise católica, psicanálise religiosa. Gente, do ponto de vista freudiano, do ponto de vista laplanchiano, isso me parece absurdo, porque a epistemologia psicanalítica, eu insisto, está baseada na ciência. Falar que há uma psicanálise cristã, ou uma psicanálise muçulmana, ou uma psicanálise iorubá, ou tupã, qualquer psicanálise religiosa, qualquer que ela seja, é absurda, porque ela abriria mão dos seus pressupostos epistemológicos, que são pressupostos epistemológicos científicos. É esse o ponto. Ou a gente está no campo da religião e aceita a verdade via revelação, ou a gente está no campo da ciência e formula hipóteses sobre o que a gente está fazendo. É um ou outro, não dá para juntar essas coisas. Eu entendo o desejo que as pessoas têm, até pela tese que o Freud está desenvolvendo, a hipótese dele é essa, de não abandonar a religião, de querer fazer as coisas conversarem mais, da gente não ser tão radical e abandonar, né, a religião e criticar a religião como uma ilusão infantil. Tudo bem, o psicanalista não precisa ser moralista também, a esse ponto de dizer que um paciente no final de uma análise tem que abandonar a religião. Isso também me parece absurdo. É claro que no final de uma análise, ao longo do seu percurso, o sujeito pode manter sua relação com Deus. Claro que pode. É óbvio que pode. Deus vai ser um objeto de amor como outro qualquer, desde que ele esteja um pouco mais aberto a se relacionar com esse objeto, como todos os objetos, como objetos libidinais, objetos que estão perpassados pelos afetos, o amor, o ódio, a inveja, tudo que tem a ver com os afetos, a vida afetiva desse sujeito. Então não é para, no final da análise, produzir ateus, produzir agnósticos. Não. É claro que o sujeito pode manter essa relação com a espiritualidade. A grande questão é que não dá para fazer uma psicanálise católica, uma psicanálise protestante, cristã, uma psicanálise muçulmana. Isso não faz sentido nenhum. A psicanálise é uma ferramenta teórica baseada numa epistemologia científica. É isso.
E se ela é isso, ela necessariamente tem que ter poder para desconstruir a religião, para tratar a religião como uma hipótese. E a religião em si mesma não permite esse tipo de coisa. A religião não permite a ideia de perguntar se Deus existe mesmo, ou se ele é uma ilusão, ou se em alguns casos ele é violento demais, agressivo demais, se ele não está dizendo respeito às projeções, por exemplo, de uma sociedade patriarcal, machista e misógina. Ele não permite esse tipo de crítica, porque ele é verdade revelada, mas a ciência pode fazer esse tipo de crítica. E para fazer esse tipo de crítica, essa ciência não pode ser religiosa. É esse o ponto. Então, é absolutamente louvável a tentativa da Françoise Doutor, do Carlos Morano, Pfister, né, inicialmente, tentar articular, juntar isso, diminuir um pouco a radicalidade do Freud com relação à religião, mas a ideia é que é sempre muito perigoso, né, abrir espaço para o pensamento religioso, no sentido que ele sempre vai estar baseado na revelação, portanto, ser avesso à crítica, avesso à pergunta, que é absolutamente indispensável para a psicanálise funcionar. Desde Freud, então, por exemplo, em Totem Tabu, Futuro de uma Ilusão, Moisés Monoteísmo, né, tem teses que são mesmo reducionistas. A gente pode reler essas teses de maneira a preservar a complexidade do que é a vivência religiosa das pessoas. Ok, eu acho que é possível matizar um pouco essa ideia. Um dos discípulos de Freud, né, alunos de Freud, um aluno importantíssimo, Ernest Jones, nesse livro aqui, Psychomyth and Psychohistory, que é o segundo volume dos ensaios dele, tem vários ensaios bem freudianos mesmo, né? O Complexo de Deus, que é o capítulo 12 aqui, é um dos que eu indico com maior ênfase. A Concepção da Madonna pelo Ouvido, capítulo 13, ou um estudo psicanalítico do Espírito Santo. Enfim, textos bem freudianos, né, de tentativa assim, isso aqui é ilusão infantil, né, olha como que a ilusão infantil vai sendo construída ao longo do tempo. O Ernest Jones é um dos caras que eu recomendo, tá? Estudos mais complexos que tentam complexificar essas relações, por exemplo, é esse que eu também comento no livrinho, né, sobre psicanálise, religião e teoria da sedução generalizada, esse aqui da Louisa de Urtubey, Freud et le Diable. Esse é bem interessante, muito legal, porque o diabo, por exemplo, é uma figura que vai aparecer ao longo da história da religião, em especial, claro, a religião cristã. O diabo, como qualquer objeto libidinal, também tem uma longa tradição. Ele vai ser um amigo do pacto. Aliás, o Freud tem um texto ótimo, né, sobre a neurose demoníaca, que na verdade é uma psicose, né? E nessa neurose demoníaca, um sujeito que está lá faz um pacto com o diabo, e como que o Freud vai interpretar? O que é o diabo? O diabo é o pai. Enfim, tem uma complexidade que a Luísa aqui vai interpretar sobre o diabo, que vale muito a pena ler esse tipo de texto, assim como, por exemplo, o texto que eu também comento no meu livro, Le Dieu Pervers, do Maurice Bellet, que também vai tratar da complexidade da relação entre Deus e o homem, Deus e o sujeito, né, de uma maneira mais complexa do que aquela que o Freud está propondo. Então, é possível ouvir um pouquinho a crítica do Pfister, da Françoise Doutor, mas tem limite essa crítica, né? Então, queria terminar aqui essa discussão, né, sugerindo aí a leitura desse livrinho que já tem 20 anos, mas para vocês verem que o tema é importante, o tema é de hoje, né? Assim, as pessoas, ainda mais no Brasil, infelizmente, a gente tem caminhado para uma teocracia, isso não é exagero, né? Infelizmente. E numa teocracia, você sabe, a gente corre muito risco de ter o pensamento cerceado, de ter censura de todo tipo, da misoginia voltar com tudo, né, de se incrementar ainda mais, o machismo se incrementar ainda mais, porque é uma teocracia cristã, né, judaico-cristã, e ela é profundamente misógina, machista, patriarcal, violenta, né? Então a gente está correndo esse risco. Então é muito importante a gente continuar a conversar sobre religião, não só porque querem fazer esse tipo de proposta, né? Uma psicanálise católica, ou psicanálise cristã, etc., que é absurdo, mas porque isso está aparecendo na clínica o tempo todo, né? As pessoas estão convocadas ainda, claro, às suas relações com os deuses, com os espíritos, com as almas, etc. Então, a princípio,
duas posturas, gente. Primeira, postura epistemológica. A psicanálise é uma ciência, então tem que criticar qualquer religião. Pode e deve criticar. Essa é a postura epistemológica. Eu não vou aceitar como revelação que espírito existe, que Deus existe, que o diabo existe, etc. Não vou. Eu vou interpretar isso na vida de cada sujeito em particular, usando o método psicanalítico, que é a livre associação. Primeira perspectiva. Segunda perspectiva. Ok, eu vou acolher como que a experiência religiosa, religiosidade, espiritualidade, que seja, se desenvolve na vida de cada sujeito, sem também tomar uma postura moralista para dizer, você não pode ter, você não deve ter, isso é infantilidade, isso é infantilismo, isso é uma fixação da onipotência infantil. Não, isso também seria um certo moralismo cientificista da psicanálise, né? Cada sujeito vai conseguir estabelecer suas relações libidinais com os objetos que lhes aprouver. Deus é um deles, os espíritos é outro deles, cada um vai lidar com o seu espiritismo à sua maneira, vai lidar com o seu cristianismo à sua maneira, com o seu judaísmo à sua maneira. Então não tem que ter um moralismo de dizer não pode ter, né, todo mundo tem que ser ateu, de jeito nenhum. Temos que pensar quais são as consequências na clínica dessas relações libidinais específicas com esses objetos específicos, objetos religiosos. Como a gente está pensando em qualquer relação libidinal, a gente vai pensar nas consequências das relações libidinais também da família, da sociedade, da cultura, no trabalho. A gente vai estabelecer, por conta da epistemologia científica, a qual a gente é tributário, a gente vai estabelecer a crítica da mesma forma, né? Então, cabe na clínica dizer se Deus é persecutório demais, né? Pô, esse Deus aí não está persecutório demais, não está te fazendo sofrer demais, não está machucando demais, né? Ou esse Deus não está te levando a uma posição masoquista demais, está te levando a uma posição de produzir muita dor, né? Tese, aliás, brilhante que está desenvolvida aqui pelo Maurice Bellet no Le Dieu Pervers, né? Deus não pode ser perverso, né? Em alguns momentos, a gente não pode alertar o paciente quanto a isso, interpretar em alguma medida quanto a isso. Claro que pode, Deus não pode ser sádico. Então, esse tipo de alerta clínico vai valer para o pai, para a mãe, para o patrão, para qualquer pessoa, qualquer objeto de amor que o paciente trouxer. Vale para Deus também, vale para o espírito também, né? A gente só não está dizendo que a gente pode ser cristão, católico, protestante, muçulmano, iorubá, etc., enquanto exerce a psicanálise. Aí não tem jeito. Tá? Então essa é uma advertência séria, muito séria, né, que eu queria que vocês debatessem, discutissem aqui. Se vocês me acompanharam até aqui, muito obrigado, né? Me digam aí como que a experiência religiosa aparece na vida de vocês, né? Se vocês são psicanalistas e religiosos, se vocês veem a religião na clínica, quais são os problemas que ela tende a trazer. Enfim, meu convite é leiam o meu livrinho aqui, de graça, tá aí o PDF na descrição do vídeo, pra gente discutir, pra gente abrir a conversa, ver os perigos, mas também, né, as coisas bacanas que a gente pode extrair dessa conversa super instigante, que já tem 20 anos nesse caso que eu estou conduzindo, mas eu convido todos a comentarem, compartilharem esse vídeo com quem, porventura, possa se interessar sobre esse tema também. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.